Um dos momentos mais macabros, um dos tantos momentos macabros da história da humanidade e que nunca foi devidamente estudado e aprofundado, até porque envolve o comunismo, e tudo que diz respeito ao comunismo é tratado com muita condescendência, com muito amor e paz. Mas um dos momentos mais assustadores da história da humanidade é o chamado Holodomor, a morte pela fome, a opressão, um período de privação imposto pela União Soviética de Stalin sobre o povo da Ucrânia entre 31, 32, 33. Na verdade, o Holodomor pode ser traduzido nos dias de hoje para lockdown. E não por acaso, há tantas notícias dando conta exatamente de que os partidos de esquerda, moralmente, PCdoB e PSOL, estão entrando no STF pedindo que nossa Suprema Corte determine que o nosso presidente da República determine um lockdown nacional, determine um holodomor nacional. Porque de morte pela fome, porque de opressão, os partidos comunistas, dentro de suas práticas nazifascistas, eles são especialistas. Eles têm um know-how inigualável de opressão, de repressão e depois de omissão da própria história. Se você não tem noção muito clara do que representa o Holodomor para a história da humanidade, eu sugiro que você leia, que você estude. Os cálculos, os números não são conclusivos. Mas entre as pessoas que foram diretamente atingidas por esse lockdown imposto por Stalin, lá no começo dos anos 30, e as sequelas que essa prática gerou, calcula-se que em torno de 14 milhões de pessoas morreram em decorrência daquele período de privação e fome conhecido como Holodomor. Lembrando sempre que o Cidadania, herdeiro do velho partidão, que fez um estágio no PPS, que tenta se modernizar, mas que jamais teve a capacidade de expiar suas próprias culpas, é sócio e parceiro desse passado vergonhoso, esse passado de assassinos e esse passado cruel que se esconde sob o manto do Holodomor. A esquerda, de um modo geral, a esquerda tem um passado sombrio que envolve a negação da liberdade, que envolve, acima de tudo, o assassinato de milhões e milhões de pessoas. Você tem ideia de quantos milhões de chineses foram mortos até que a cambada do Partido Comunista Chinês se consolidasse no poder? Os cálculos mais otimistas dizem, falam e assumem 80 milhões de chineses. Alguns dizem que estes mortos chegam a 150 milhões de chineses. No caso do Holodomor, calcula-se entre 12 e 15 milhões de ucranianos que morreram
de forma direta ou como consequência e por conta das sequelas que o lockdown imposto por Stalin causou naquele povo. Por isso vem o termo ucranizar. E ucranizar quer dizer criminalizar o comunismo, equiparando-o ao nazismo e ao fascismo. Mas aqui no Brasil, partidos como o Partido Comunista do Brasil, como o Cidadania, herdeiro do velho partidão, como o PSOL, como Causa Operária e tantos outros partidos que são fachadas de adoradores, de assassinos, a própria rede, o PT, ou são, o PSB, o PDT em muitos sentidos, sim, eles atuam livre e impunemente. E agora, sem nenhum pudor, sem nenhum constrangimento, querem impor o lockdown nacional. Querem impor aos brasileiros um holodomor. Esse é o termo correto. Lockdown que não funcionou em parte nenhuma do mundo. Ah, mas Israel vacinou 60% da sua população e pôde tirar a máscara. Você sabe qual a população de Israel? 10 milhões de habitantes. Você sabe quantos milhões de brasileiros já foram vacinados? E quando algum português, por exemplo, vier falar com você, pergunte: qual a população de Portugal? 10 milhões de habitantes. A mesma população de Israel. Quantos milhões Portugal já vacinou? 1.200.000, 1.400.000. Observem como a mídia é canalha e como os partidos políticos de esquerda são patifes. Eles trabalham permanentemente com a estratégia da desinformação. Eles não falam, eles não mostram, eles não revelam o todo, mas apenas uma parte. O Brasil já vacinou mais de 3 vezes a população de Israel, sem contar as milhões de doses de vacinas que foram encaminhadas para estados e municípios e que não estão sendo aplicadas por boicote puro e simples, por conta de governantes, de gestores, adoradores de tiranos, canalhas e assassinos. As vacinações com hora marcada, que fecha às 5 da tarde, que não funcionam nos finais de semana, tudo é feito para não funcionar e agravar o quadro nacional e gerar o caldo de impor um holodomor, gerar o caos, gerar a destruição da economia brasileira. Eles não estão preocupados com a saúde. Eles estão apenas e tão somente preocupados com o desgaste do governo federal. Eles pouco estão se lixando se forem morrer 300, 400, 500 ou 1 milhão de pessoas. O que eles querem é chegar em outubro do ano que vem em condições de retomar o controle da máquina pública para voltarem a roubar. Não importa quantas pessoas eles matem no Holodomor, no novo Holodomor que eles querem criar. Lockdown não funcionou em lugar nenhum. Lockdown é muito mais um convite para a morte do que um passaporte para a saúde. As alternativas que os países de esquerda colocaram em prática revelam claramente que isso não funciona.
Olha o caso aqui da Argentina, 233 dias de quarentena e resolveu o quê? Quebrando o país, destruindo o país, destruindo a economia, pauperizando o povo, tornando a Argentina um país que era uma excelência e uma exuberância num povo miserável, num país de miseráveis. Esse é o desejo da esquerda. E dentro desse contexto, a ida do PCdoB e do PSOL para o STF é apenas um capítulo a mais da estratégia de destruição do Brasil. Porque, volto a dizer, eles não estão preocupados e nem comprometidos com o Brasil, com os brasileiros ou com a saúde do Brasil ou com as perspectivas do Brasil. Eles só querem é que tudo piore para que eles possam voltar a tomar de assalto os cofres públicos e eles possam voltar a roubar. Esse é o único objetivo deles. O problema é que entre a vontade deles e a realidade estamos nós. Se bem que eles contam com as urnas eletrônicas a favor deles, a mídia e muitos segmentos do judiciário. Mas nós vamos continuar lutando pelo voto impresso e auditável, porque se nós tivermos o voto impresso e auditável, aqui que eles conseguirão. O segredo é nós aumentarmos nossa presença nas ruas, é mostrarmos claramente que essa estratégia de morte não vai funcionar e que eles não irão conseguir impor o império do terror e da morte como fizeram lá no começo dos anos 30 na Ucrânia com o Holodomor. Lockdown é sinônimo de Holodomor. E o Holodomor é estratégia que os comunistas usam para matar o povo de fome. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.